Olha, vamos falar de um assunto que está dando o que falar no mercado: os FIAGROS, os fundos de investimento do agronegócio. A rentabilidade de alguns deles explodiu. E claro, todo mundo quer saber, afinal, quais são os melhores para se ter na carteira agora em 2025. Vamos mergulhar fundo nos dados para entender essa história. E para começar, vamos direto ao ponto. Pensa nesse número: 52,77%. É isso mesmo. Esse foi o retorno de um único FIAGRO, o IAG-R11, só nos primeiros meses de 2025. Um número desses, convenhamos, já justifica todo o alvoroço em cima do setor, não é mesmo? Só que uma rentabilidade assim, tão alta, levanta uma pergunta super importante. Isso é algo que se sustenta ou foi um ponto fora da curva? Para responder isso, a gente precisa ir muito além da manchete, olhar o cenário completo. Primeiro, é fundamental entender o contexto. O caso do Jaeger 11 não aconteceu no vácuo. O setor inteiro está vivendo um verdadeiro boom, com um volume de dinheiro entrando nesses fundos que a gente não via antes. E não é achismo, viu? São dados da Ambima. R$ 1 bilhão em ofertas num único mês. Isso representa um aumento de quase 160% sobre a média do ano passado. Ou seja, o apetite do mercado está gigante. Os investidores querem, e muito, uma fatia do agronegócio. Agora sim, vamos ao que interessa. Quais fundos realmente brilharam? Para a gente responder quais são os melhores, precisamos olhar os rankings. Mas, atenção, com um olhar bem crítico, analisando por ângulos diferentes. Se o nosso critério for o famoso dividend yield, ou seja, o quanto o fundo pagou em dividendos nos últimos 12 meses, essa aqui é a lista dos campeões. E nossa, salta aos olhos o primeiro colocado, o VCRA11, com um yield de mais de 20%. É um número impressionante, sem dúvida. Mas será que é essa a história toda? E aqui a gente vê como o jogo vira completamente quando a gente muda a métrica. Se olharmos o retorno total, que soma a valorização da cota com os dividendos, o pódio é outro. O IAGR11, aquele dos 52%, dispara na liderança, enquanto o VCRA11, que era o campeão de dividendos, nem aparece tão bem. Isso só prova que a gente precisa cavar mais fundo. Então, chegamos ao ponto crucial. Por que esses retornos foram tão absurdamente altos? A resposta não é tão simples e passa por alguns fatores bem específicos, até extraordinários, que podem enganar quem olha só o número final. Basicamente, são três grandes motivos. Primeiro, a recuperação de preços. Muitos desses fundos começaram o ano super baratos, negociados com um belo desconto. Segundo, a estabilidade dos juros deu uma força para as carteiras de crédito. E terceiro, talvez o mais importante, eventos que não se repetem. O caso do IAGR11, por exemplo, foi um ganho espetacular com a venda antecipada da carteira dele. Foi um golaço, mas que não vai acontecer de novo no próximo trimestre. E aí, pessoal, beleza? Passando rapidinho para te pedir uma força. Se você está curtindo esse conteúdo, já esmaga o botão de curtir aí embaixo. Aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade que tá vindo por aí. E que tal compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que também vai adorar? Deixa um comentário aqui dizendo o que você achou, eu leio todos. E o mais importante, vamos para esse vídeo juntos. Conto com a sua ajuda para fazer esse canal crescer cada vez mais. Valeu demais pelo apoio. E como em todo investimento, onde tem um retorno muito alto, geralmente tem um risco à altura. E no universo dos fiagros, o maior fantasma de todos tem um nome bem conhecido no mercado. A palavra-chave é essa aqui: inadimplência. É o famoso calote. Quando um fiagro empresta dinheiro para uma empresa do agro e essa empresa não paga, quem perde o dinheiro é o fundo e, claro, seus cotistas. É o principal risco que precisa estar no radar. Vamos ver como isso funciona na prática, num caso real. De um lado, a gente tem o VCRA11, lembra dele? O campeão de dividendos. Pois é, ele sofreu com a inadimplência de algumas empresas da carteira e agora tem uma briga judicial para tentar recuperar o dinheiro. O investimento de R$ 1.000 nele 2 anos atrás hoje valeriam uns R$ 764. Doeu. Agora, do outro lado, um exemplo como o do SNAG11, que mantém uma carteira 100% saudável, sem calotes até agora e ainda por cima tem uma reserva de lucros para segurar as pontas. A diferença na gestão de risco é brutal. E esse risco de calote não é só uma teoria, não. É uma tendência que está crescendo. Dados do sistema bancário mostram que a inadimplência no setor rural mais do que dobrou nos últimos anos. Saltou de 2% para 4,4%. É um grande sinal de alerta para todo o mercado. E essa percepção de risco é compartilhada por especialistas. Essa citação do Gianluca Di Mattina da Hike Capital resume bem o sentimento de cautela que paira no ar. O risco geral do setor,
do agronegócio como um todo talvez não esteja compensando o retorno, que é bem difícil de prever. Agora, a gente chega no que talvez seja o grande pulo do gato para analisar Fiagros. A diferença fundamental entre o preço que a cota é negociada na bolsa e o valor real que os ativos do fundo têm. A métrica para descobrir isso é a famosa relação P sobre VP, preço sobre valor patrimonial. A lógica é bem simples. Se o P sobre VP está abaixo de 1, significa que dá para comprar os ativos daquele fundo por menos do que eles realmente valem. É como encontrar uma nota de R$100 à venda por 80, uma pechincha. E o impacto de encontrar essas pechinchas no retorno é gigantesco. Olhem só esses exemplos. O FGA 11, no fim de 2024, era vendido por só 71% do seu valor real. Quem percebeu isso e comprou com esse baita desconto, viu o retorno sobre o preço de mercado disparar para quase 24% no semestre seguinte. O mesmo aconteceu com o RZA-G11 e o VGIA11. Então, o ponto central é esse. O preço que se paga para entrar no investimento muda completamente a figura. Se a gente refizer aquele ranking de dividendos, mas agora com base no retorno que o investidor de fato botou no bolso comprando pelo preço de mercado, a lista vira de cabeça para baixo. E aqui está a prova. Fundos como o RZAG11 e o FGAA11, justamente aqueles que estavam sendo negociados com grandes descontos, foram os que mais entregaram dinheiro na mão de quem investiu R$1.000 no começo do ano. Por quê? Porque com o mesmo dinheiro foi possível comprar muito mais cotas desses fundos. Simples assim. Certo. Diante de tudo isso, como tomar uma decisão mais inteligente? A ideia aqui não é só correr atrás do topo do ranking, mas entender a fundo a qualidade e principalmente o preço do que se está comprando. Então, fica aqui um checklist prático. Qual é o P/VP do fundo? Está barato? A qualidade do crédito é boa no estilo SNAG11 ou tem problemas como no VCA11? Aquele rendimento alto é algo sustentável ou foi um evento único? O fundo tem uma reserva de lucros para aguentar tempos difíceis? A carteira de devedores é bem diversificada? Essas são as perguntas que realmente fazem a diferença. Se tem uma lição para tirar de toda essa análise, é esta aqui. O sucesso de uma estratégia de renda passiva não depende só de quanto um fundo paga. Depende muito de quando e por quanto se decide investir. Olhar só o dividend yield do momento pode ser uma grande armadilha. E, para fechar, fica essa reflexão. No fim das contas, a jornada de qualquer investidor é um eterno exercício de equilibrar essa balança. O caso dos Fiagros em 2025 ilustra isso perfeitamente. Fica a pergunta: o que pesa mais na balança? A busca incessante por altos retornos ou uma boa e velha gestão de riscos? E aí, pessoal, beleza? Passando rapidinho para te pedir uma força. Se você está curtindo esse conteúdo, já esmaga o botão de curtir aí embaixo. Aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade que tá vindo por aí. E que tal compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que também vai adorar? Deixa um comentário aqui dizendo o que você achou, eu leio todos. E o mais importante, vamos para esse vídeo juntos. Conto com a sua ajuda para fazer esse canal crescer cada vez mais. Valeu demais pelo apoio.